pequenos. E para saber o momento e a maneira correta de levar esse assunto da guerra para o universo das crianças, nós vamos conversar agora ao vivo com a psicóloga Andressa Moura. Boa tarde, doutora Andressa, seja bem-vinda ao Sagres em Tom Maior. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. Quem está ao vivo com a gente também é a nossa parceira de todas as tardes, Lívia Bailão. Ótima tarde para você, Lívia. Boa tarde, Johan. Um abraço para você aí no estúdio, para toda a equipe que está na produção, toda a equipe aí do Sistema Sagres. Um abraço para a Andressa por estar aqui conosco, né, nesse bate-papo aí super interessante. A gente vai entender um pouco. E quero deixar também um abraço para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas de todas as tardes aqui do nosso Tom Maior. É isso, abraço dado, recebido, Lívia Bailão. E olha, Lívia, eu vou começar a pergunta hoje aqui nesse debate, porque a pergunta é bem direta. A partir de que idade, doutora Andressa, uma criança já é capaz de entender o que ocorre, como no conflito entre Rússia e Ucrânia, que é o que está acontecendo agora? Então, na verdade, as crianças, por volta de 2 a 4 anos, elas já conseguem ter um entendimento, né, não tão claro de uma guerra, porque até nós adultos ainda não temos, né, esse entendimento total. Mas as crianças, elas têm um mecanismo que se chama neuroplasticidade. Todos nós temos esse mecanismo, só que as crianças, elas aprendem com mais facilidade devido a esse mecanismo. Então, todas as informações que elas possuem são estímulos. Imagens são estímulos, o que elas ouvem são estímulos. Então, a partir ali dos seus 4 anos, a criança ela já consegue formular os estímulos, ela já consegue dar nomes a isso de uma forma mais clara, né? E no contexto de uma guerra, esse entendimento, a partir dos 6 anos de idade, a criança ela já consegue distinguir, né, aquilo que ela está entendendo, aquilo que ela está vivendo. Talvez ela não consiga dar nome, isso é uma guerra. Mas devido a esses estímulos que ela recebe da mídia, de ouvir os pais conversar em casa, ou até mesmo através da escola, né, então ela já tem esse entendimento. Lívia. Johan, então, eu quero perguntar para a Andressa, você nos disse aqui, né, que as crianças, devido à neuroplasticidade, né, esse desenvolvimento, elas têm essa condição de absorção. Mas qual é a medida de expor a realidade para as crianças, né? Porque aí a gente tem as de 4, as de 6, as de 9, cada vez elas vão percebendo mais. Qual é a medida que a gente expõe essa realidade, Andressa? Tem que ser assim, na lata, no duro, ou não? De forma mais lúdica, uma história? Como é que a gente faz esse comunicação com as crianças? Então, Lívia, é muito importante a gente ter uma clareza aos adultos. As crianças, elas são um ser, né? Elas são uma pessoa e elas vivem no mesmo mundo que a gente vive. Então, não tem como, e é muito arriscado e perigoso, os pais protegerem as crianças dentro de uma bolha ou simplesmente decidirem, não vou falar disso, não vou deixar a criança saber do que está acontecendo no mundo, né? Isso, além de ser uma ilusão, porque hoje nós somos rodeados de notícias, né? A mídia está aí espalhada aos 4 cantos e as crianças parece que hoje elas já nascem sabendo mexer no celular, elas já têm esse acesso direto à tecnologia, né? Mas respondendo a sua pergunta, então, é necessário que a gente exponha para as crianças, mas principalmente é necessário a gente entender aquilo que elas já sabem. Claro que no contexto de explicar sobre uma guerra, de acordo com a faixa etária, né, existem suas explicações. Então, por exemplo, uma criança de 2 a 4 anos, ela não vai entender se eu expor um contexto de uma guerra. Então, explicando, mostrando histórias, mostrando desenhos, realmente de uma forma mais lúdica, né, para que essa criança entenda. Então, claro que vai do entendimento dos pais também. Se é uma criança que ela já está um pouco mais desenvolvida, né, ele procura o meio de contar a isso. Agora, o que é muito importante em todas as faixas etárias é não deixar a criança ter acesso a imagens de guerra,
né? Essas imagens, elas causam traumas, elas causam medo nas crianças. Então, hoje, a internet ela é um meio, claro, informativo muito grande, mas é um meio muito perigoso, né? Porque se uma criança pega lá um vídeo e vê todo aquele contexto de guerra, mortes, né? Aquela coisa horrível que não é saudável nem para nós adultos, aquilo vai desenvolver na criança um medo, né? Uma insegurança, uma incerteza. O que está acontecendo? O que é isso? Será que isso pode chegar até mim? Né? Então, nós tivemos muito vídeo de crianças mesmo, né, sofrendo esses ataques. Então, imagina, na cabeça de uma criança ver isso, né, ela pode pensar, isso vai acontecer comigo, isso vai chegar até mim, e aí ela vai desenvolvendo um medo, uma ansiedade, né, e às vezes ela não consegue falar isso. Mas cabe também aos pais, né, ter esse discernimento, conseguir acompanhar esses comportamentos da criança. Então, vai de acordo com a faixa etária, sim, mas precisa ter um cuidado muito grande com essa exposição. E aí, doutora Andressa, uma pergunta que eu faria, mas agora eu vou remodelar essa pergunta, porque eu perguntaria quais ferramentas que poderiam ser utilizadas para explicar essa situação. Mas agora, adaptando a essa última resposta sua, eu pergunto, a internet pode ser utilizada pelos pais para explicar esse conflito? E aí, claro, sem expor as crianças a essas imagens fortes, né? São fortes para a gente, imagina para as crianças que podem nem entender o que está acontecendo. A internet pode ser uma ferramenta importante para auxiliar os pais a explicar o que se passa num conflito como esse que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia? Então, a internet ela pode ajudar os pais a entender esse conflito e, a partir disso, os pais passam para as crianças de acordo com o que eles acreditam que caiba nesse entendimento. É porque, às vezes, você vai mostrar um vídeo para a criança, você não sabe o que tem ali, né? Ou, às vezes, eu vou ver o vídeo antes, se eu achar que ela vai entender, eu mostro depois. Mas é muito melhor para a criança e até mais fácil ela entender isso vindo dos seus pais, né? Ou do círculo de apoio que ela tem, da sua família. Os professores também, né? São uma rede de apoio muito grande, mas tudo começa em casa. Então, a internet, ela pode sim auxiliar os pais, né? Como eu falei, às vezes nem a gente tem esse entendimento concreto do porquê dessa guerra, do que está acontecendo, né? Pensa, você ter que explicar um processo político para uma criança, né? É muito confuso, é muito complexo. Então, é mais fácil o pai, ele entender e os pais, né? O círculo familiar, eles entendem do assunto e aí eles transformam em uma estratégia mais fácil de lidar com a criança, né? Seja por desenho, você pode fazer um desenho, você pode contextualizar uma guerra, não necessariamente a guerra da Ucrânia, mas procurar algum desenho que mostra um contexto de guerra e explicando para ele sobre aquela guerra, explicando que existe isso, mas o mais importante, sempre tentando levar para um contexto de paz. Né? Olha, está acontecendo essa guerra, mas isso não é saudável, né? Explicar os motivos, mas sempre trazer a criança para um contexto de paz, para que justamente não provoque nela todos os sentimentos que eu disse, né? Em relação ao medo, à ansiedade e à insegurança. Johan, eu queria extrapolar um pouquinho esse contexto da guerra, né? Que é uma coisa difícil, até para a gente, como a Andressa disse, né? Quem dirá, para a gente explicar aquilo que a gente pouco entende, né? Como que as coisas vão ficando. Mas, Andressa, por exemplo, extrapolando um pouquinho esse contexto da guerra, quando acontece alguma coisa na família, por exemplo, um dos pais perde o emprego, um dos cuidadores perde o emprego, acontece uma crise financeira, um diagnóstico de uma doença, algo que movimente aquele universo ali no qual a criança está inserida. Qual é o efeito de não conversar com as crianças sobre isso? Não é nem falar que não existe aquilo que existe, é simplesmente passar alheio. O que isso ocasiona no inconsciente dessa criança, no padrão dela de resposta, de convivência? Então, Nívia, como eu falei anteriormente, né? Às vezes os pais, por instinto mesmo, querem proteger os seus filhos, né? De informações. A gente vive num mundo realmente muito difícil e é muito difícil explicar, né? Algo que nem mesmo a gente entende. Então, nós passamos aí por uma pandemia que ninguém sabe falar
o que era, né? Por que surgiu, como aconteceu. Só que é importante trazer a criança para a realidade, respeitando a subjetividade, porque isso faz parte da história dela. Né? Então, usando, por exemplo, esse contexto da pandemia, as crianças vão crescer e na história delas vai haver, eu passei por uma pandemia, isso faz parte da minha história. Né? Hoje a gente estuda, a gente vê sobre guerras passadas, conflitos passados, e fez parte da época deles. E tudo que as crianças vivem hoje faz parte da época delas, e é muito importante a gente respeitar isso. Né? Agora, trazendo para um conflito em geral, quando a gente não ensina as crianças sobre conflitos, ela vai crescer e provavelmente na adolescência dela, ela vai passar por algum conflito, né? Porque conflito aí faz parte da nossa vida, não tem como a gente se safar dele. Só que no momento que ela chegar nesse conflito, ela não vai saber o que fazer. E aí é o que hoje acontece, por exemplo, um quadro muito grande de depressão, né, em adolescentes, que aumentou muito o índice. Hoje o Brasil é um dos países que tem mais depressão e mais ansiedade em adolescentes, né? Podemos dizer aí que é quase o país mais ansioso hoje é o Brasil. E justamente por isso, porque as pessoas não foram preparadas para viver um conflito. Elas não foram preparadas, elas não foram ensinadas de que isso acontece. Então, às vezes, os pais criam a criança ali dentro da bolha, priva ela de conflitos, priva ela de saber o que está acontecendo. E aí essa criança ela vai crescendo, entendendo que tudo é muito bom, que a vida é maravilhosa, que não existem problemas. Mas quando ela tiver que ser exposta a um tipo de problema, ela não vai saber como enfrentar. E é aí que surgem, né, os transtornos psicológicos, é aí que surge a ansiedade, né, generalizada, que hoje está espalhada no meio dos jovens, é aí que surge a depressão. Tudo isso é a falta de saber como lidar com esses conflitos. Então, é imprescindível que os pais ensinem as crianças, primeiro, que existem conflitos e depois que elas precisam saber lidar com isso. Né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. E, Johan, só um comentário, né? Eu fico pensando, Andressa, que para a gente adulto que cuida das crianças é difícil lidar com os nossos conflitos. Agora, você imagina criar um campo saudável para que a criança lide bem com isso, né? Se nem a gente sabe. Então, se eu não sei aqui como que eu passo, e fica uma coisa, né, muito... aí a gente vai fazendo o que dá conta, né? E aí o resultado acaba sendo esse, infelizmente, que você trouxe para nós. É isso aí, Johan, a gente tem que ter alma em cura 5 vezes por dia. Verdade, viu, Lívia? No tom sempre maior, muito importante. não é? Verdade, sempre muito importante. E olha só, Lívia, por falar disso, por falar em tom maior, tem participação aqui no nosso chat ao vivo, lá no youtube.com/SagresTV. A Carol Peixoto manda mensagem aqui pra gente sobre a doutora Andressa. Ela diz psicóloga maravilhosa. Tem também um perfil aqui, Seleção Goiânia, dizendo aqui ótima explicação, né, a respeito dessa situação envolvendo aí a guerra e como levar isso até as crianças. Esse mesmo perfil diz bem esclarecedor, parabéns para a doutora Andressa. O Alexandre Cunha também participa aqui com a gente, diz entrevista top. Top é a sua participação, viu, Alexandre? Obrigado aí a todos que estão aqui interagindo com a gente no nosso chat, lá no youtube.com/SagresTV. Você também pode participar, mandar sua pergunta também, fazer um comentário, interagir com a gente, entrar nesse debate. A pergunta que eu faria para a doutora Andressa agora, Lívia, é exatamente isso que ela falou. Deixar as crianças em uma bolha em relação ao que acontece no mundo não é a melhor opção de fato. O que fazer, por exemplo, em casos de crianças mais expressivas ou que apresentem ansiedade com a situação? Como lidar com isso, doutora Andressa? Então, eu diria que o primeiro ponto, na verdade, é fazer uma observação. Né? As crianças, nem tudo elas conseguem colocar em palavras. Então, às vezes, a gente percebe comportamentos que não são tão comuns. Por exemplo, a falta de sono. As crianças que não conseguem ter uma noite de sono tranquila é um sinal de ansiedade, né? Ou algum outro tipo de problema que ela está passando. Pode ser um medo, né? Pode ser ali uma ansiedade aguçada. Então, primeiro de tudo, é observar de fato a criança.
né? Às vezes você vê que a criança, ela mudou o comportamento, ela está falando coisas que ela não falava antes, ela está agindo de uma forma mais agressiva, ela está com problemas tá com dificuldade em dormir, né? Então, os pais, eles precisam observar bastante a criança e ouvir delas. Então, se você percebe um comportamento diferente, ou se você percebe que o seu filho, ele está mais recluso, ele está mais quieto, ele está mais calado, converse, né? Converse com os seus filhos. Hoje, infelizmente, né, com o crescimento da tecnologia, com o crescimento da internet, os pais, eles acham que um celular pode substituir uma presença, né? Mas não pode, isso nunca vai dar certo, né? Um celular ou um professor ou uma babá nunca vai substituir o papel dos pais ou um papel de cuidador na vida de uma criança, né? Então, os pais precisam estar muito atentos a isso. Mas conversem com seus filhos, né? Ouça o que eles têm a dizer, ouça quais são os medos dele, ouça quais são os receios dele. E a partir disso, você pode procurar ajuda, né? Se você percebe que é um contexto excessivo, como eu falei, e você não consegue ajudar, você não consegue lidar, procure, né? Procure um psicólogo, procure um psicopedagogo, né? Peça ajuda. Hoje, graças a Deus, nós temos muitos profissionais na área, né? Que podem ajudar as crianças, que trabalham especificamente com crianças, né? Então, é realmente buscar ajuda. Mas você só vai conseguir procurar uma ajuda se você realmente observar o seu filho, se você realmente conseguir identificar, não, alguma coisa está errada, né? Ele não era dessa forma, ele não agia assim, o que aconteceu? Principalmente quando a criança, ela passa por algum ciclo fora do comum, né? Então, a Lívia mencionou mais cedo, às vezes é uma separação na família, às vezes é a morte de um parente, né? Ou alguém que essa criança gostava muito, mas às vezes a criança mudou de escola, né? Às vezes aconteceu algum problema com ela, às vezes alguém brigou com ela, e aí ela não consegue colocar isso em palavras, né? Então, principalmente quando as crianças passarem por um momento diferente na vida delas, é importante que os pais ouçam o que elas têm a dizer, né? Pergunte, converse com seu filho, né? Puxa ali um ambiente familiar, um ambiente confiável, para que ele consiga se expor, porque a partir dessa exposição, aí você consegue identificar se você realmente precisa procurar uma ajuda para o seu filho. Lívia. Johans, só um comentário, né, final aqui. Eu até tenho lá no Chantal Mencura, que é o meu Instagram, e uma frase que eu achei muito interessante, né, que do Rudolf Stein, que é o criador da antroposofia, da pedagogia Waldorf, que é uma linha, né, pedagógica, que ele fala assim, só se pode transmitir à criança aquilo que o educador conquistou em si mesmo, né? O educador, o cuidador. Então, assim, como ouvir a criança se eu não escuto, se eu, cuidador, não escuto a mim mesmo? Como respeitar o limite dela? Entender que para ela está no máximo que ela consegue. Se eu não reconheço o meu máximo, estou sempre me forçando, né? Então, como mensagem, assim, mensagem não, como comentário, Andressa, de tudo que você trouxe, que é fundamental, né? As crianças, elas simplesmente absorvem tudo que o adulto cuidador, os pais, a família vivencia. E muitas vezes a gente é cego de nós mesmos. E aí, como a gente vai dialogar com as nossas crianças, né? E passar para elas essa possibilidade. Então, só um comentário aqui para quem nos acompanha, porque eu preciso cuidar de mim para eu cuidar do outro. Não é isso mesmo? Não sei se você concorda, mas é que eu defendo essa bandeira todos os dias. Com certeza, Lívia, com certeza você fechou aí com chave de ouro mesmo tudo que nós falamos aqui. Porque se os pais, eles não conseguem perceber aquilo que acontece dentro deles, como que eles vão perceber o que acontece, né, nos seus filhos ou nas pessoas que os cercam? Então, tudo que a gente faz parte daquilo que a gente tem dentro, né? E o que você falou é essencial, né? Primeiro, nós precisamos conhecer, né? Existe um famoso filósofo que ele fala, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, ele é a base de tudo que nós vivemos, né? Ele é a base da nossa vida. Eu trabalho especificamente nessa linha, né, sobre autoconhecimento com mulheres, e é justamente isso. É eu conhecer, eu saber interpretar aquilo que acontece dentro de mim, eu saber pedir por socorro quando eu precisar, saber pedir ajuda quando eu não conseguir sozinha, né? E a partir disso eu consigo
ter uma percepção do social, eu consigo ter uma percepção do meu meio, né, e das pessoas que eu amo. Então, sua fala, com certeza, fecha com chave de ouro tudo que a gente falou aqui. É isso. E, doutora Andressa, antes até da gente encerrar, eu queria só fazer uma pergunta que puxa um pouco mais para o lado pedagógico, para a escola especificamente. Esse assunto da guerra, no âmbito escolar, ele fica exclusivo a disciplinas como História e Geografia, ou esse assunto pode ser debatido de outra forma também por professores, com os alunos? Não, ele não pode ficar, né, só nesse âmbito de matérias específicas, até porque as crianças elas se apegam com professores de formas diferentes, né? Então, pode ser que a criança ela seja mais apegada a um professor de português, a um professor de matemática, né, do que com a professora de história, por exemplo, né? Então, é importante que os professores eles saibam falar disso, independente da matéria com a qual ele atua. Né? Claro que ele vai dar ênfase na matéria da qual ele foi colocado ali, mas principalmente hoje, professores que trabalham diretamente com criança, eles precisam saber de tudo um pouco, né? Eles precisam ter respostas ali de imediato, porque crianças são curiosas, né? As crianças, elas não têm hora para perguntar, então, se ela se identifica mais com um professor, ela vai ter mais abertura, ela vai ter mais liberdade para lidar com aquele professor. E não necessariamente esse professor vai ser dessa matéria específica, né? Então, é muito importante hoje que os professores estejam preparados para responder, né, sobre isso e estejam atualizados aí em tudo que acontece no mundo. E olha só, doutora Andressa, Lívia, quem participa aqui também no nosso chat ao vivo, no youtube.com/SagresTV, a Keiliane Pimenta diz que está amando a entrevista, o André Luiz da Silva Pereira parabeniza aqui a Andressa pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Tem participação também, essa aqui eu acho que você deve conhecer bem, viu, doutora Andressa? A Aparecida Maria de Moura diz parabéns, minha filha, maravilhosa essa entrevista. Minha rainha. A mamãe participando aqui também. Tem a Jaqueline Nunes. A família não falha, eles não são falha. os maiores fãs, né? Não falha, sempre presente, viu, Lívia? A Jaqueline Nunes diz também, ótima psicóloga, obrigada pela explicação. É uma rede de apoio para nós, pais, em como lidar com essa situação e conversar com os nossos filhos. Seleção Goiânia também diz aqui que o diálogo é essencial e é sensacional a participação da Andressa. Olha, também tem a Érica Moura mandando mensagem, participando aqui com a gente. Doutora Andressa, muito obrigado pela participação aqui conosco nessa entrevista tão necessária e tenho certeza que vai ajudar muitos pais e até a escola a tirar dúvidas em como direcionar esse assunto para os pequenos. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, o convite mais uma vez, agradeço a todos que participaram aí através do chat, estão nos assistindo, nos acompanhando, né? Quero deixar também aqui o meu Instagram, @AndressaMoura, que caso esteja alguém que precise de ajuda, que precise aí de algum apoio, né, eu me coloco à disposição através das minhas redes sociais para poder auxiliar. Agradeço, Lívia, muito obrigada pelo convite, toda a equipe aí da TV Sagres. Nós que agradecemos.